princípio, Deus, em seu infinito amor, criou o homem de forma especial. Formou-o do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, fazendo-o à sua imagem e semelhança. Colocou-o no jardim do Éden, um lugar de paz, provisão e comunhão, onde o homem vivia em perfeita presença com o Senhor. E vendo que não era bom que o homem estivesse só, Deus criou uma mulher, estabelecendo a primeira família. Porém, ao desobedecer à voz de Deus, o pecado entrou no mundo, trazendo separação e dor. Ainda assim, desde aquele momento, o Senhor revelou o seu amor, apontando para a promessa de redenção.
após a queda, quando o pecado trouxe separação entre o homem e Deus, o Senhor, na sua infinita graça, não desistiu da humanidade. Ele seguia seu plano de resgate. Um dia viria aquele que pisaria a cabeça da serpente e restauraria aquilo que foi perdido. Assim, mesmo em meio à dor, cresceu a esperança. O homem não estava abandonado, pois o amor de Deus já havia traçado o caminho da salvação. Glória a Deus. Aleluia.
e a dor naquele momento parecia cobrir toda a terra. Na cruz, Jesus carregou não apenas o peso do madeiro, mas o peso dos pecados de toda a humanidade. Cada gota de sangue derramada revelava o tamanho do amor de Deus, um amor que se entregou sem reservas para trazer redenção ao homem. Ali, onde muitos viam sofrimento, Deus estava cumprindo o seu plano perfeito de salvação.
essa pergunta ecoa em nossos corações: Jerusalém, e eu? O que temos feito diante de tão grande amor? Como temos respondido ao sacrifício de Jesus na cruz? Ele se entregou por nós, levou sobre si os nossos pecados e abriu o caminho da salvação. Agora, o chamado continua vivo. É tempo de se render, de voltar ao Pai e viver uma nova vida em Cristo. Ele vive. Glória a Deus. Louvado seja Deus. É madrugada, ainda escura, havia silêncio no jardim. Maria trazia perfume para o corpo de Jesus. Mas o túmulo estava vazio, a pedra removida, Maria encontrou, Maria entrando, nada lhe havia, e em desespero Maria chorou. Saiu depressa, muito triste Maria, e com varão Maria encontrou.